Bom dia, meninos do segundo ano. Nós, na aula de hoje, vamos dar início ao nosso terceiro bimestre. Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou com muita saudade de vocês, saudade da nossa rotina. O nosso tema da nossa aula de hoje é o subdesenvolvimento. É um tema muito interessante, né? Então, nós vamos falar sobre subdesenvolvimento versus países emergentes. A gente fala muito sobre o que é, né, um país desenvolvido, que a gente sabe que é um país rico, um país que tem tecnologia de ponta, um país em que a população goza de uma boa qualidade de vida. Então, nessa aula a gente vai aprender a diferenciar essa ideologia que a gente tem, né, dos países desenvolvidos, né, e vamos comparar com a realidade dos países subdesenvolvidos e falar também as características dos países emergentes, que é um grupo de países diferentes, né, dos países subdesenvolvidos, ok? Então vamos lá? Bom, primeira coisa quando a gente vai falar sobre o subdesenvolvimento é a gente caracterizar esses países, né? Esses países, normalmente todos os países subdesenvolvidos, eles passaram por um processo de colonização, de exploração. Todos nós sabemos, né, que o capitalismo comercial no século XV, uma das suas principais características era, né, inserir o processo de colonização em áreas que eles não dominavam, né? E, por exemplo, o Brasil foi colônia de Portugal, o continente americano todo foi colônia. Então, esse processo de colonização, ele fez com que essas áreas que receberam esse processo de colonização, elas ficassem dependentes, né? Dependentes do capital e de toda a infraestrutura da sua metrópole. Isso foi altamente nocivo e até hoje é uma das marcas fundamentais para a gente distinguir um país subdesenvolvido. Então, todo país subdesenvolvido, ele foi no passado uma colônia de exploração. Outra característica importante dos países subdesenvolvidos, eles não são industrializados, né? São países em que a sua população ela trabalha ou na agricultura e na pecuária, né, no setor primário, ou no setor de serviços, e normalmente boa parte dessa população ela está empregada, né, no setor informal da economia, ou seja, não tem carteira assinada, não tem nenhuma garantia. Bom, outra característica muito importante desses países subdesenvolvidos são países que têm pouca tecnologia e baixo conhecimento científico, né? Ou seja, tem poucas universidades, o governo não valoriza a ciência, são governos que eles não produzem conhecimento, né? A população ela tem um baixo nível de instrução, a maioria, né, da população às vezes ela é analfabeta funcional, ou seja, sabe escrever um nome, mas às vezes não sabe interpretar, né, não sabe as 4 operações básicas. E nós temos muitos, né? Muita gente que é analfabeto funcional. E temos aqueles também analfabetos totais, né? Que não sabem ler nem escrever. Ok? As cidades dos países subdesenvolvidos, por incrível que pareça, elas são cidades gigantescas. As grandes cidades, megacidades, elas com mais de 10 milhões de habitantes, a maioria delas, mais de 90% estão localizadas em países subdesenvolvidos. Por exemplo, só São Paulo tem mais de 30 milhões de habitantes. Então, há uma tendência, né, no mundo atual, de que as grandes cidades se localizem em países subdesenvolvidos. E essas cidades, elas são reflexo dessa grande desigualdade. Ou seja, de um lado nós temos os condomínios fechados, né, caríssimos, em que as pessoas têm um modo de vida ideal, né, separados, né, por muro de uma favela. E nessas grandes cidades, né, dos países subdesenvolvidos, as pessoas elas não têm dignidade para morar. Elas moram em favelas, elas não têm um saneamento básico, elas não têm água tratada. Então é muito complicada a realidade de se morar
em uma grande cidade em país subdesenvolvido. Bom, como que a gente mede o subdesenvolvimento? O principal critério para medir o subdesenvolvimento é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Nós sabemos que o IDH ele varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0, pior a qualidade e as condições de vida da população naquele lugar. E quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade de vida, melhor, né, as características, né, como que as pessoas vivem nesses países. Bom, essa questão do subdesenvolvimento, né, essa ideia do subdesenvolvimento, ela surgiu em 1960 por um cientista chamado Alfred Salvi. Ele criou essa noção de subdesenvolvimento porque naquela época o mundo era dividido em 3 grandes áreas: os países desenvolvidos, os países, né, os países de primeiro mundo eram os países desenvolvidos, o de segundo mundo seriam os países socialistas e o de terceiro mundo seriam os países subdesenvolvidos, né? E qual era o critério para se medir o desenvolvimento ou subdesenvolvimento de um país? O IDH, certo? Bom, o IDH ele é baseado em 3 grandes fatores: longevidade, educação e renda, certo? Bom, a longevidade ela está relacionada a 2 passos. Essa é relacionada à mortalidade infantil e à expectativa de vida. Mortalidade infantil é aquelas crianças que morrem entre o primeiro mês de vida e até o 12º mês de vida, ou seja, no primeiro ano de nascimento. Bom, um país em que a maioria das crianças elas morrem, significa que a saúde ali é péssima, a educação é péssima, a renda também é muito ruim, né? Então, assim, a mortalidade infantil ela é um índice importante para se medir a qualidade de vida de um país. Outro índice importante é a expectativa de vida, ou seja, quantos anos que as pessoas costumam viver naquele país, certo? Bom, normalmente, quanto mais rico, quanto maior a renda da família, maior o tempo de vida das pessoas, né? Por quê? Porque a gente sabe que o idoso ele tem gasto com alimentação, ele tem gasto com médico. Nós sabemos que, principalmente nós que moramos em um país subdesenvolvido, como o Brasil, porque o Brasil, apesar de ter uma realidade um pouco melhor, ainda é subdesenvolvido, planos de saúde são caríssimos. Então, a expectativa de vida ela é mais baixa em país pobre. Quanto mais rico for um país, maior a expectativa de vida. Bom, alfabetizados, né, e matriculados. E a renda? Como que essa renda é calculada? Soma-se os 12 meses do ano com o salário mínimo. Ou seja, se você somar, a renda do brasileiro vai dar perto de 12 mil reais. E nós sabemos que é extremamente baixa, né? Se você compara com a renda de um trabalhador que ganha um salário mínimo ou um salário mais baixo em um país de primeiro mundo, ok? Por que o subdesenvolvimento ele se mantém? Por que ele é uma condição permanente? Alguns autores falam que o subdesenvolvimento ele não é uma condição temporária, porque normalmente quando a gente pensa em subdesenvolvimento e pensa em desenvolvimento, a gente pensa que é como se fosse uma pré-condição. Primeiro o país é subdesenvolvido, depois ele vai se tornar desenvolvido, mas não é essa a realidade. O subdesenvolvimento ele é uma condição duradoura, infelizmente. Por quê? Por conta da DIT. A DIT é a Divisão Internacional do Trabalho. Isso aqui, ela norteia o mundo. Ou seja, os países subdesenvolvidos, eles enviam para os países desenvolvidos produtos primários. Enquanto que os países desenvolvidos enviam para os países subdesenvolvidos produtos com tecnologia. Por exemplo, é a mesma coisa. Nós aqui no Brasil vender suco de laranja para os Estados Unidos e comprarmos, né, iPhone, telefones de ponta, tablets de ponta, carros importados. A balança comercial do Brasil nunca vai ser favorável, porque o que a gente compra é muito maior do que o que a gente vende. É aquela velha receita, você está gastando mais do que você está tendo de receita, né? Está tendo de renda. Então, essa conta não fecha. Então, os países subdesenvolvidos, dificilmente eles vão sair dessa condição. Por quê? Porque eles precisam se industrializar.
A industrialização é um ponto-chave quando a gente fala de subdesenvolvimento. Agora nós vamos falar sobre os países emergentes. Os países emergentes são aqueles países que são subdesenvolvidos, porém eles são industrializados. E nós temos pouquíssimos países nessa realidade. Nós temos o Brasil, México, Argentina e os tigres asiáticos. E embora os tigres asiáticos estejam aqui nesse slide que eu coloquei para vocês, hoje a maioria dos tigres asiáticos não são considerados mais países subdesenvolvidos por conta do alto grau de tecnologia, porque eles aliaram a tecnologia à educação. Como eu falei para vocês, lá a educação é valorizada, o professor é valorizado, então eles sabem que para eles terem uma mão de obra de qualidade, eles precisam estudar. Então o governo investiu tanto em conhecimento científico, investiu na educação e investiu no processo de industrialização. Por isso que saíram dessa situação do subdesenvolvimento. Aqui eu tenho um mapa sobre os países desenvolvidos. A gente dá para perceber a grande desigualdade que há, porque são pouquíssimas nações desenvolvidas, enquanto que a maioria do mundo é subdesenvolvido. E nós temos, por fim, as consequências do subdesenvolvimento: fome, ditadura política, crescimento acelerado das cidades, alta taxa de natalidade, aumento da desigualdade social, alta taxa de analfabetismo, fraco desenvolvimento tecnológico e muitas outras coisas. Ok, meninos?